Quem é que está feliz aí? Amém. Está feliz de estar na presença de Deus. Igreja, meu irmão, é tão bom ver a igreja assim. Foi feito, né, para estar em comunhão, para a gente viver igreja junto, para a gente invocar a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Que esse tempo aí passe logo, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é a pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, nós vamos estar falando hoje sobre alguém que é gentil demais. Sobre alguém que tem um toque assim especial, que transforma a nossa vida completamente, né? Eu me lembro que logo no início da minha conversão, tinha cerca de quase 18 anos de idade quando eu me converti. E quando eu fui na igreja, sabe, eu ficava com o coração duro assim, duro, né? Sempre dizia para Deus: Deus, um dia eu entrego a minha vida para Ti, de preferência quando eu for bem velhinho, né? Daí a gente acerta as contas e eu entro lá. É isso que importa eu entrar no céu, né? Mas deixa eu ficar bem velhinho, um dia a gente se acerta. E eu chegava com o meu coração fechado assim, endurecido. Às vezes Deus me livrava de umas e eu dizia para Deus: se receber o livramento eu vou na igreja. E daí eu ia na igreja, mas ia só de corpo, mas eu não queria me entregar para Deus, porque eu sabia que quando Deus me tocava, que nem eu dizia, era choro e ranho, né? E eu ficava com o coração fechado, mas daí vinha aqueles louvor, assim, e aquilo ia abrindo meu coração, ia abrindo, até que eu me entregava, né, para o Espírito Santo, e recebia aquele toque assim, sabe, aquela presença que a gente entra naquela atmosfera e nos arrepia e nos tome, a gente fica, que é isso, né? O que é isso que tem nesse ambiente? Esse ambiente não é um ambiente normal, não é um lugar normal, e não é mesmo, porque nós invocamos a presença de Deus nesse lugar, e Deus vem nesse lugar, então não é um lugar normal. Não é uma simples reunião, não é estar numa igreja, nós estamos nesse lugar diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, que se manifesta aqui no nosso meio através do seu Espírito, que é esse Espírito Santo. A gente fala muito em Deus Pai, né? A gente teve uma pregação esses dias de paternidade bem resolvida, foi muito boa. A gente fala sobre Jesus, né? E eu amo Jesus. Mas a gente tem que falar também sobre o Espírito Santo. E quando a gente começa a falar de uma vida do Espírito, a gente começa a entender quem é o Espírito Santo, né? Como ele se move, o Espírito Santo. Meu irmão, a nossa vida começa a ter uma transformação radical. Porque eu não sei se você sabe, mas esse arrepio aí que você sente é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa sensação de paz é a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele é real. Em João 14:16, ele declara sobre ali o Espírito Santo como ele o Consolador. E ele usa a palavra Paracletos para esse Consolador. O que é Paracletos? Olha só, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Olha só o Espírito Santo. Olha as características que ele carrega aqui. É interessante quando Jesus ele fala isso, ele fala sobre o outro Consolador. Jesus já era aquele que consolava, amém? Mas ele falava sobre um outro que havia de vir. Ele chega a dizer: olha, se eu não for, ele não vem. É necessário que eu vá aos céus para que o Espírito Santo seja liberado sobre a terra.
Isso acontece, você vai ler em Atos, no Pentecostes, quando os discípulos estão orando e clamando, e vem como línguas de fogo naquele lugar, eles são tomados, Pedro se levanta, Pedro prega, e há uma multidão de conversão, 3.000 pessoas se convertem em um dia, pela ação do Espírito Santo. Uau! O Espírito Santo é tão profundo, que Jesus, ele não começa o ministério dele, sem antes ser batizado nas águas, e descer o Espírito Santo sobre ele. Meu Deus! Jesus não começa a curar, Jesus não começa a pregar, antes de descer sobre ele o Espírito Santo. Então o que é o Espírito Santo, né? Quando a Bíblia fala outro, tem duas linguagens que ela usa. Uma dessas linguagens é héteros, que significa um outro, de um tipo diferente. É um outro que vem aí, de um tipo diferente. Mas nessa passagem em João 14,16, quando a Bíblia usa outro, ela está usando a linguagem allos, que significa um outro do mesmo tipo. Olha só, está dizendo, olha, eu vou aos céus, e vem esse outro consolador. Esse Jesus está dizendo, olha, vem alguém igual a mim, que vai tocar, que vai inundar, né? A Bíblia diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele derramaria do seu Espírito, ele derramaria da sua presença. Então o Espírito Santo é esse outro, é esse enviado por Deus. E o Espírito Santo não é alguém estranho na Bíblia, que apareceu só no Novo Testamento. Em Gênesis 1:2 a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele já está lá na construção do mundo. O Espírito Santo se movimentando, pairando sobre as águas. E o Espírito Santo é essa força de Deus, é essa presença de Deus. É pelo Espírito Santo que coisas são geradas, que o Espírito Santo ele gera sonhos dentro de nós, ele gera propósito de Deus na nossa vida. Está lá Maria, virgem, até ela receber um toque do Espírito Santo e Jesus ser gerado nela. Nós somos o mesmo, meus irmãos, até recebermos um toque do Espírito Santo. Eu não sei se você já foi marcado, selado pela presença do Espírito Santo. Eu não sei se você tem comunhão com o Espírito Santo, mas eu sei que Ele quer te marcar e Ele quer ter comunhão com você. Eu sei que Ele quer nos encher tanto da presença dEle. Só no Antigo Testamento, 389 vezes a Bíblia usa a palavra ruach, que significa a presença do Espírito Santo, que é fôlego, hálito, sopro, vida de Deus, e que tudo se cria. Olha só, quantos destaques a Bíblia nos dá a respeito do Espírito Santo de Deus. Em João 14:18, a Bíblia diz assim, ó, eu não vos deixareis órfãos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos abraça e ele nos guia. Não deixar órfão é não deixar sozinho, é não deixar sem consolo. Nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós temos aonde e para quem chorar. Nós temos alguém que vai nos consolar, nos abraçar. Vocês viram ali que um destaque do Espírito Santo é encorajar, avivar, nos posicionar, nos vivificar. Então João 14:16-17 diz assim: e eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês
está com vocês. Então olha só, o Espírito Santo, o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas nós podemos, nós somos privilegiados de receber a presença do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10 diz assim, ó: e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele sonda todas as coisas. E onde é que está o Espírito Santo? Ele se move aqui no nosso meio, mas Ele está dentro de você. Nós somos morada, casa, lugar do Espírito Santo, aonde que Ele vive em nós. Então o que é o Espírito Santo? Como que eu entendo o Espírito Santo? Como que eu tenho comunhão? Como que eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo, Ele nos dá experiências profundas e íntimas, são particulares. Você precisa ter a sua trajetória com o Espírito. Você precisa ter as suas experiências com o Espírito Santo. Uma vez no começo lá da minha conversão, eu li o livro Bom Dia Espírito Santo. Ele é muito bom, mas a experiência que Ben-Haim teve foi absurda ali, segundo o livro. A maneira que o Espírito Santo tocou nele, 3 dias no chão, e um mover de cura e tudo. E eu li o livro e eu digo, eu vou ter a minha experiência com o Espírito Santo, né, cara? Eu vou fechar no meu quarto, ele vai vir, o que aconteceu com o Ben-Haim vai acontecer comigo. Não aconteceu. Porque ele é particular de cada um. Você precisa se permitir ser tocado, se permitir ser guiado, se permitir ser cheio, inundado por essa presença. Você consegue sentir o toque dele. Sabe, essa comunhão, essa vida, essa verdade, o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para nós termos comunhão com Ele. O Espírito Santo, então, Ele é uma pessoa divina. Ele é um ser, Ele não é um objeto, tá certo? O Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é que nós queremos pegar o poder do Espírito Santo, pegar os dons do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo é algo precioso. Ele é uma pessoa, Ele é real. Amém? E ali em Gênesis 1:2, ele se movia, o Espírito Santo. Ele é tão real. Ele gera vida e movimento em nós. Sabe? O Espírito Santo não é algo parado, calado, inerte. O Espírito Santo é meio agitado, meu irmão. O Espírito Santo nos inquieta. Sabe aquela voz quando você está louquinho para fazer algo errado, vem aquele, não faça isso. É a voz do Espírito Santo, meu irmão. Sabe aquela voz quando você levanta assim, ó, eu preciso orar. Essa é a voz do Espírito Santo. Espírito Santo fazendo você sonhar coisas em Deus, coisas grandes, até maiores. Isso não é coisas da sua cabeça, isso é o Espírito Santo gerando vida e propósito dentro de você. Então Ele é uma pessoa, Ele não é algo descartável. O Espírito Santo, pelo amor de Deus, Ele não é algo descartável. Você entende que Ele está sempre com a gente? E quantas vezes nós paramos para ouvi-lo? Para entender, para ter comunhão, para ter intimidade com o Espírito Santo? Nós precisamos nos entregar a Ele, amém? Olha só, Atos 15:28 diz assim, ó:
e pareceu bem ao Espírito Santo. Olha só, olha que detalhe incrível. O Espírito Santo, ele pensa, e ele pensa coisas boas ao nosso respeito. A gente percebe aqui na Bíblia que ele está dizendo, ó, pareceu bem ao Espírito Santo. Esse detalhe. O que pareceu bem ao Espírito Santo? Por que parece bem ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele se preocupa. Às vezes a gente pensa assim que fulano ou fulana é chato, me incomoda, me corrige, me puxa a orelha, né? Me inquieta. O Espírito Santo, ele não obriga, mas ele vai estar aquela voz dele sempre ao nosso coração. E quem conversa com a gente, quem pensa em nós, é quem realmente se preocupa. Se ele fosse alguém que tivesse nem aí, você acha que quando você tivesse perdido ele não ia ao seu alcance? Se ele tivesse tão despreocupado, ele não ia gerar no seu coração para você estar hoje aqui nesse lugar? Se ele não se importasse, nós vimos ali em Coríntios que ele sonda as coisas mais profundas de Deus, e ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo sabe o que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo tem toda a revelação de Deus, e por isso que ele puxa a nossa orelha, por isso que ele pensa, por isso que ele se preocupa, por isso que ele quer direcionar as nossas vidas. Amém? Olha só, Efésios 4:30. Olha só, como ele é uma pessoa. Acho que tem antes aí, não tem? Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não está completo aí? Então aí, ó. Não entristeçam o Espírito Santo. Meu Deus, é possível nós levarmos uma vida de entristecer o Espírito Santo. Alguém já sentiu aqui que entristeceu Deus com alguma atitude? Te faz assim, daí a gente olha assim, puxa vida. Daí olha, desculpa Espírito Santo, né? Desculpa a Deus. Entristecer o Espírito Santo, ele está o tempo todo com a gente. Você acha que quando há confusão dentro do nosso lar, da nossa família, há xingamento, há apontamento, há briga, você acha que o Espírito Santo sai de lá ou ele fica olhando? O que ele fica pensando com isso tudo? Como é que ele fica se a gente está escravizado no pecado, ou está distante dele, ou a gente rejeita a presença do Espírito Santo? Como que ele se sente? Porque ele foi um presente dado por Deus às nossas vidas, e ele nos ama. Será que as nossas atitudes têm alegrado o Espírito Santo, ou têm entristecido o Espírito Santo de Deus? Como que ele se sente com a vida que nós levamos? Como que ele se sente? Lembro de uma experiência também, bem no começo da minha caminhada com Jesus. Eu estava meio em dúvida, né? Eu tinha escolhido Jesus, eu queria Jesus, mas passou no começo assim, será que é isso que eu quero mesmo? Daí eu comecei a me perder. E eu fui orar no meu quarto, é tão real isso, que eu dobrei os meus joelhos, e eu falei, Espírito Santo, eu não quero fazer isso, mas eu não consigo, sozinho eu não consigo. E foi tão real, eu lembro que eu estava de joelho assim, eu senti como o Espírito Santo viesse e me abraçasse assim.
E aquele toque de Deus, ele foi tão constrangedor, que eu falei, eu não posso trocar isso por isso. Mas não foi nada, eu não escutei nada, sabe? Eu não gostei de confronto, julgamento, eu só senti um abraço de Deus. Como, sei lá, ele dissesse, eu te entendo, né? E aquilo fez eu me reanimar, me posicionar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele gera vida, ele não gera morte. O Espírito Santo gera vida em nós. Você que talvez esteja sentindo tempos de sequidão espiritual, de mornidão espiritual, o Espírito Santo nessa noite quer acender no seu coração uma paixão sobrenatural por Ele. Algo real, Ele quer construir a sua história com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Olha só, 1 Coríntios 12, 11, diz assim, ó: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. O Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele tem liberdade para agir. Ele tem liberdade para distribuir dons, para distribuir talentos, para nos reposicionar, para alinhar a nossa vida. Aqui, ó, ele age, ele distribui individualmente. Ou seja, tem algo específico do Espírito Santo para a sua vida. Tem algo que Deus quer entregar através do Espírito para você. Algo individual, um dom específico, algo segundo o propósito, segundo o sonho que Deus tem para ti. Não é igual dos outros, é algo entre você e Deus, algo único, algo que Ele vai gerar no seu coração, que vai te reanimar, que vai marcar vidas, que vai transformar, sabe, lugares, que vai fazer você ser uma influência, ser uma luz aqui no meio da escuridão, que vai você ter, sabe, ter palavras de esperança para aqueles que não têm. O Espírito Santo vai te direcionando em todas as coisas. O Espírito Santo, ele é Deus, sabe, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em Jó 26:13 diz assim, ó: com seu sopro os céus ficarão límpidos. O Espírito Santo, ele faz parte da criação. Em Jó 33:4 diz assim: e o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso é que me dá vida. Você sabe da história? Olha só, em Gênesis 1:26, é interessante que diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Você pegou aqui, ó, façamos. Não é Deus dizendo eu faço, é façamos. Ele diz conforme a nossa imagem. Não, Deus Pai não estava sozinho ali. Existia uma reunião para fazer o homem. E eles estavam se olhando e Deus estava dizendo: olha, vou fazer o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu vou criar o homem. E Deus Pai toca e faz o homem no barro. Mas existe algo que acontece. Há um sopro na vida do homem. E através do sopro que é gerado vida. Sem o Espírito não há vida. Nós precisamos de um toque de Deus, nós precisamos da presença do Espírito Santo, nós precisamos que o nosso coração seja aquecido por esse sopro, meu irmão.
quanto tempo que você não tem uma experiência com Deus? Tem gente que vive de coisas, um dia Deus me tocou, um dia eu ouvi a voz de Deus, um dia Deus gerou algo no meu coração, um dia, mas Ele continua gerando hoje, Ele continua fazendo agora, Ele continua se movimentando agora. Sabe, a gente fica com saudade de coisas que já viveu. Mas existe algo para esse tempo que o Espírito Santo está gerando. Existe uma vida que Ele está soprando. Existe algo dentro de nós que Ele está moldando. E Ele nos chamou para esse tempo para derramar do Seu Espírito. A questão é, Ele quer se manifestar, Ele quer derramar, Ele quer liberar. Será que queremos receber? Será que estamos abertos para receber vida de Deus? Será que estamos abertos para Ele poder, transformar dentro de nós, tirar coisas, afastar do nosso coração e gerar coisas novas dentro? Nós começamos a caminhar com Deus, a receber do Espírito Santo, e sonhos começam a ser gerados. Tem gente que não sonha. O que está faltando? Está faltando um sopro. Meu irmão, se você não tem sonhado nesses dias, você não pode sair desse culto sem o sopro do Espírito Santo. Se você tem andado cabisbaixo, triste, você precisa de um sopro de vida do Espírito Santo. Se você tem andado sem esperança, você precisa de um sopro do Espírito Santo. Se você tem andado descontente, cabisbaixo nesses dias, meu irmão, você precisa de um sopro de Deus. E eu tenho uma notícia para você: Ele está aqui para soprar sobre nós nessa noite, para nos encher, para nos renovar, para nos reanimar, para fazer a gente olhar de novo, nos fortalecer, nos reposicionar e dizer: vamos lá. Eu não estou falando sobre facilitar as coisas. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Mas nós estamos apegados na esperança de Cristo Jesus, que Ele diz: sempre estarei convosco todos os dias. Todos os dias eu estarei convosco. Essa é a nossa esperança. Isso é o que nos reanima. Isso é o que nos faz viver. Isso é o que nos faz levantar da cama todos os dias. Você precisa de um sacode. Nós precisamos de um sacode. Às vezes, acorda, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo ele está sendo descartado assim. Se você tem esquecido do Espírito Santo no meio da jornada, coloque ele no lugar certo nessa noite. Se você tem entristecido o coração dele, ele sendo descartado, ou sendo tratado como um objeto, ou uma coisa, coloque ele no lugar dele, se arrependa nessa noite. Seja constrangido pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele se importa com a gente. Ele está todos os dias, todos os momentos, ele nos ensina. João 14:26 diz assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo o que eu disse. Olha só. Eu não sei o que vai ser da minha vida se eu receber um toque do Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Eu não sei o que vai ser da minha vida, que caminho seguir. Não te preocupa, Ele vai te ensinar. Ele vai nos mostrar o caminho correto. Então, o Espírito Santo, Ele nos ensina. Olha só, outra palavra de Deus, Romanos 8:4 diz assim, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Atos 8, 29, o Espírito Santo que fala, e o Espírito disse a Filipe. Feche seus olhos aí. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo trazendo à memória sonhos, planos. O que foi que aconteceu no meio da jornada? Por quê? Eu sinto aqui no meu coração que tinham pessoas que sonhavam, que oravam com, ousadia em alguns lugares, mas parou de orar com ousadia. Parou de olhar longe, Parou de desejar coisas profundas em Deus. Desistiu no meio da jornada. Eu vejo gente caminhando aqui, o Senhor me mostra agora, gente que andou um tempo armado, mas largou as armas, tirou a armadura e hoje está tão vulnerável, porque não se permitiu no meio da jornada e deixou o Espírito Santo de lado, meu irmão. O Espírito Santo está dizendo: pega de volta o que eu te dei. Pega de volta o que eu te dei. Pega de volta as promessas. Pega de volta os sonhos. Pega de volta esse fogo. Restaura, Senhor, a vida da tua igreja, Senhor, nessa noite. Renova com a sua presença, batiza com teu Espírito, derrama vida em nós, Senhor. Sem ti nós não conseguimos, nós dependemos de ti, Espírito. Todos aqueles, Senhor, que se perderam sem esperança, todos aqueles que foram envolvidos na sua obra, Senhor, que hoje já não querem servir, que hoje já não querem se envolver, restaura, Senhor, os seus filhos nessa noite. Todos aqueles que o Senhor separou pelo seu Espírito, todos aqueles que o Senhor envolveu pela sua presença, Senhor, anima, Senhor, a sua obra nesses dias. Todos aqueles que foram chamados e escolhidos por ti, Senhor, eu oro por um sopro de Deus nessa noite, Senhor, te encorajando de novo, te reposicionando de novo. Aviva a sua obra na sua igreja, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Fica de pé, meu irmão. Vou acabar. Viva sobre nós, Senhor. Nós queremos a sua presença, nós queremos o seu toque, nós dependemos do Senhor. O Senhor está te encorajando nessa noite, meu irmão. Há um espírito de ousadia, de intrepidez sendo colocado no nosso coração. Volte a fazer as orações que você fazia. Volte a orar, olhar para o lugar que você olhava. Volte a viver o que você queria viver em Deus. E não largue as coisas no meio do caminho. Não desista, porque Ele não desiste de você. As pessoas te machucarem não é motivo para você largar Jesus. A igreja te ferir não é motivo para você descartar o Espírito Santo como ele fosse qualquer coisa e objeto, não. Volta para o lugar, porque Ele não te mandou retroceder, Ele não mandou você olhar para trás, Ele não mandou você desistir. Pelo contrário, o Espírito Santo está soprando, Ele está movendo, Ele está te impulsionando.
Você precisa sentir mais de Deus. Oh, comece a orar, meu irmão. Não fica inerte no que Ele está derramando nessa noite. Faz tempo que você não ora em línguas. Aviva o dom que há em ti. A palavra do Senhor diz: desperta o dom que há em ti. Gera paixão de novo, Senhor. Gera paixão de novo, Senhor. Gera paixão de novo. Os jovens terão visão. Os velhos terão sonhos. O seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Ele veio para aqueles que estão desanimados, meus irmãos, desesperançosos, aflitos. Esse culto é para você essa noite. Você que não tem sonhado mais. Você que não tem orado. Tudo aquilo que o Espírito Santo gerou no seu coração. Você que tem esquecido das promessas de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que está de braços abertos para te receber. Para te dar visão. Para você se reposicionar em Deus. Servir, se envolver no reino. Se pessoas, eu volto a dizer, o Espírito Santo tá, se pessoas te feriram e fizeram você desanimar, meu irmão, isso não é motivo para você perder a intimidade com o Espírito de Deus. Isso não é motivo para você descartar a voz de Deus. Isso não é motivo para você não viver os sonhos, os planos, tudo aquilo que Ele tem para você e viver nessa sequidão espiritual. Comece a perdoar aí. Comece a liberar o seu coração. Comece a tirar as raízes de amargura, os ressentimentos. Toma o seu lugar, Espírito Santo. Estenda suas mãos para frente. Comece a agradecer pela presença do Espírito Santo. Comece a agradecer por esse toque. Nós te reconhecemos, Espírito Santo, nesse lugar. Nós te reconhecemos que nós fomos selados e marcados pela sua presença. Nós reconhecemos que somos a sua morada, a sua casa, este lugar. Nós reconhecemos que sem Jesus, meus irmãos, nós estávamos mortos. Mas o Espírito nos deu vida. O Espírito nos tornou livres. O Espírito nos trouxe sonhos, propósitos, vida. E Ele não nos deixa só. Obrigado pelo seu Espírito. Obrigado pela sua presença, Espírito Santo, pela essa doce comunhão. Agora você pega e dá um abraço em você mesmo e receba esse abraço como se fosse um abraço do Espírito Santo sobre você aí. Sinta o abraço do Espírito Santo. Se sinta abraçado por Deus. Se sinta consolado, refrigerado. Você sai desse culto sem condenação, sem culpa, sem fardo.
Você sai desse culto e desse lugar em nome de Jesus. Você que está assistindo aí da sua casa, você sai desse culto, dessa presença, desse lugar, desse mover, marcado e marcada pela presença do Espírito Santo, selado, em plena comunhão. Não há nada que te separe do amor de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana. Que o Senhor te guarde, te guie e te ilumine. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.